Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo está o nosso melhor contador de causos, João Carlos de Freitas. Ei, Tudo Carol. bem, João? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É isso, né? A gente faz um papel aqui do Forrest Gump. Exatamente, é só Contar. história uma atrás da outra. É isso aí. Contar histórias assim, como é que fala? Simples e inéditas, né? Porque Exato. isso não está escrito, né? A gente que está escrevendo essas histórias aí. Mas aconteceram, então Bora você ajudar a registrar tem que registrar. essas histórias que compõem aí a jornada do futebol brasileiro. Exatamente, a longa estrada da vida do Exato. futebol. E aí, como que a gente começa hoje? A gente vai viajar no tempo? Vamos também. A gente vai fazer aqui, nós vamos trazer aqui uma coisa que é do futebol, mas não é, né? É do futebol, mas na verdade vamos falar hoje da imprensa, do rádio esportivo de Campinas, que você também participou, né? Participei. Mas essa história assim é muito legal, muito engraçada e retrata realmente um momento folclórico, né? Curioso, assim, insólito que nós vivemos, né? Na crônica esportiva. Qual seja, naquela época, anos 80, 90, né? Por aí, esses 20 anos assim, não existia tanta transmissão de televisão, né? Então o rádio era quem contava, era quem transmitia, era quem levava, contava as histórias mesmo, né? E as rádios de Campinas, as emissoras de rádio, elas saíam para cobrir os jogos de Guarani e Ponte Preta. Hoje faz-se muito por tubo, né, que a gente chama tubo, que sempre é transmitido por uma TV, etc. Então, hoje, não só as rádios, né, tanto Campinas como São Paulo, Rio, por aí, mas as próprias TVs hoje. Também, né? Hoje você vê uma narração de televisão, a maioria das vezes o locutor não está no estádio. Né? Porque hoje todo mundo usa esse recurso, dado também a facilidade que a televisão, né? Então, realmente Facilidade, corte de custos, né? Que você não precisa levar o profissional É, da cidade. principalmente corte de custo, né? E outra coisa, você tem o conteúdo É o mesmo, é o mesmo, né? Porque hoje, né, os locutores assim, muita emoção que ele vai levar lá dentro do campo, ele consegue através do vídeo, através da transmissão off-tube que nós chamamos, ele consegue transmitir. Não é só o futebol, não. Todas as modalidades. Aí você vê um jogo de vôlei, e eu acompanho um pouco de vôlei, eu gosto de vôlei, né? E você ouve aquele alarido, tal, que sempre o repórter sempre está em loco, né? Mas às vezes o comentarista e o narrador, eles dão uma emoção, mas baseada na televisão, né? Mas como eles têm o alarido, eles também têm a emoção do jogo, Do próprio jogo, eles conseguem, né? Com certeza. Né? Então, hoje ficou muito mais nessa modalidade, quando os jogos são distantes, né, das suas respectivas sedes. Naquela época não tinha, então as rádios eram obrigadas a viajar esse interiorzão, o Brasil, né, que às vezes o Campeonato Brasileiro, você saía do estado de São Paulo e lá íamos de ônibus, né? Nós tínhamos em Campinas as 4 rádios que transmitiam, era a Rádio Cultura, que hoje é a CBN. Ela era a Rádio Cultura AM, transmitia em 1.390 kHz. Nós tínhamos a Rádio Central, que era a mais nova, né? A Rádio Central, ela é de 1980. 1900, isso. Ela foi inaugurada em 1980. Então, para o tempo histórico, é jovem, né? Sim. É uma menina. Muito jovem. Você trabalhou na Rádio Central, né? Não, trabalhei na CBN. Na CBN, na Central, não. E na Globo. E na a Rádio Globo. A Cultura depois também virou Globo, né? Hoje seria a CBN, mas ela também fazia a transmissão da Rádio Globo. E nós tínhamos a Rádio Brasil, né, 1.270 kHz, e a Rádio Educadora. Então, eram as 4 rádios que saíam para transmitir. Em Campinas, nós tínhamos a empresa de ônibus Caprioli. Acho que muitos aí que estão nos assistindo, ouvindo, né, vão se lembrar da empresa de ônibus Caprioli. Quem nunca pegou um Caprioli para Guarulhos, né? É isso. Ele fazia essa linha.
Ele fazia Campinas, Congonhas e Guarulhos. Guarulhos. Né? Hoje acho que é a Lira que faz. Isso. Deve ser isso, né? Porque ela que herdou comercialmente, né? Comprou aí A linha. a linha, comprou a empresa. E o senhor Antônio Caprioli, que era o dono da Caprioli, ele era muito ligado em futebol, né? Ele torcia para a Ponte Preta, mas ele gostava de acompanhar tudo, o senhor Antônio. Né? Ele acompanhava tudo. E no final, assim, ele já não tinha mais uma visão saudável, uma visão definida, já tinha uma certa deficiência de visão. Então, o veículo dele era o rádio, né? O que ele se adaptava, ele adorava ouvir o rádio e tal. E como ele tinha uma sintonia com os locutores, com todo mundo que trabalhava, ele resolveu patrocinar essas viagens, né? Então, ele era quem dava os ônibus, né? O motorista, o ônibus, e ficasse lá... é uma viagem lá para Belo Horizonte, vai ter que ficar lá 3 dias. Não, vai embora. Então, lá ia o ônibus da Caprioli com os componentes das emissoras e se juntavam. Como era assim uma junção de locutores, né, jornalistas, radialistas, etc., acabava se formando um ambiente, né? Um ambiente de imprensa que você vive bem. E o ambiente de imprensa ele é muito amistoso, né, na verdade. Né? O bastidor da imprensa... os repórteres, os profissionais, os jornalistas, eles são muito amigos. Sim, até porque trocam muita informação, muita figurinha. É um jornalista da Globo, né? Ele tem muita amizade, às vezes, com um que é da CNN, sei lá, eu, da Bandeirante, da SBT, por aí afora. E aqui em Campinas, eram todos amigos. Nós tínhamos, inclusive, a associação, temos ainda, né? Mas naquela época era mais ativa. Né? Eu mesmo fui presidente 2 vezes, que era a ASEC, né? Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas. De forma que era uma sintonia, uma conexão muito grande entre todos os profissionais. Aí se juntavam para viajar, então aquilo era uma diversão. Né? Fizeram daquilo um evento, tal, e era um prazer. Parece que todo mundo queria viajar assim para viver aqueles momentos do percurso, que ali surgia de tudo, né? Mas sempre num ambiente muito alegre, muito, muito bem-humorado. Aí eu não me Acha lembro. que só no futebol que tem resenha? A imprensa também tem, né, Imprensa João? também tem, nossa senhora. Só resenha. Só resenha. E fala-se de tudo, né? Com certeza. Tanto que eu, no meu texto aí, nessa crônica, eu falo disso. Eu não me lembro, viu, Carol? Eu não falei no texto, porque realmente eu não me lembro. Senão eu ia registrar no texto. Mas eu desconfio, né, a conferir, que quem criou esse nome foi o Simar Sartori, que ele era técnico de som da Rádio Educadora. Né? E ele era muito folclórico, falava palavrão assim, mas assim aquele palavrão que era bem divertido, que não era né? vulgar, né? Que era bem aceito, e tal, e xingava, tal. Mas ele era muito vivo, muito ligado, muito amigo, né? E eu acho que ele que criou o Trem da Alegria. Porque vai daqui, que hora que vai sair o Trem da Alegria? Então ficou. Hoje hoje você conversa lá com aquelas pessoas que trabalhavam, né? Eu tanto tempo e tantos que trabalharam aí. Lembra do Trem da Alegria, Trem da Alegria. E eu mesmo falei, puxa vida, né? Com aquele Deus que eu vou escrever um livro sobre o Trem da Alegria. Eu não anotei assim as memórias, né? Mas o que deve ter de história, hein? Nossa Senhora! Tem umas que são impublicáveis, né? Eu posso imaginar. Mas, nossa, tem muita história. Tanto essa que eu vou contar aqui, ela é ligada ao Trem da Alegria. Mas foi olha, Carol, foi um marco assim na imprensa de Campinas, sabe? Se tivesse um garoto aí que fosse disposto a, de repente, sentar comigo e falar assim, deixa eu contar, porque aí você vai lembrando de episódios, vai marcando, Lógico. aí você compõe, né? Você faz uma composição, mas é um trabalho longo. E acabou que se perdeu mesmo, né? Se perdeu, a gente só lembra assim na verbalização, e de vez em quando, como eu tenho essa oportunidade, falar, deixa eu pôr no papel isso daí. Então tem esse pequeno registro aí. Mas foi um negócio, olha, um momento forte, sabe? Momento forte. Uma lembrança muito boa muito também, boa, né? marcante.
Ali você tinha debates, né? Às vezes tinha debate esportivo, tinha um programa de rádio e televisão ali dentro, tal, né? Tinha uma grande mesa redonda ali. Tinha uma grande mesa redonda. Quando o Brasil de Oliveira vivo, né? Que era vivo, que Deus tem, que ele acompanhava. O Brasil, isso aí eu conto no texto. O Brasil, ele gosta muito dos Beatles, né? Gostava muito. Muito dos Beatles. Então, ele quando ia viajar, ele sempre levava um videocassete, essas coisas, com uma fita dos Beatles. E grande parte da viagem ele punha lá, né, o seu fonezinho, tá, e ficava lá. E gozava que ele ficava ouvindo, só ele estava ouvindo. Mas ele ficava, né? Ele ficava remexendo aquela pança dele lá. Né? Para quem não sabe, eu só sou jornalista por causa do Brasil. Então, uma história. Né? Exato. E o Brasil de Oliveira, então, ele fazia aquela coisa, o pessoal achava, você ficava olhando, aqui a gente conhecia, mas quem não conhecia, falou, esse cara é... É Biruleibe. Esse cara é Biruleibe, é verdade, é maluco, né? Abri um parênteses, eu me lembro assim, uma vez eu estava lá em Buenos Aires com a minha esposa, a gente estava comendo uma pizza ali, né? Acho que era ali na rua... Corrientes, o nome da rua, Corrientes, muito famosa. Não é 348, não, né? Não é. Como diz a música, Corrientes 348. Ela cruza 9 de julho, né? É a avenida principal de Buenos Aires. E eu estava com a minha esposa, assim, nós estávamos assim num patamar, né, num andar de cima, mas ele era assim envidraçado e estava um pouquinho frio. E na calçada tinha um senhor bem virado para nós, um moço, que ele ficava fazendo assim, né? Lá fazendo, gesticulando. Aí minha esposa falou, pô, ele é maluco, aquelas coisas, né? Mas ficou o tempo todo. Deu tempo da gente fechar a conta, sair, encontrar com ele ainda fazendo. Só que aí ele estava fazendo assim, ele estava cantando tango. El dia que me queiras, por exemplo, né? Então ele fazia, e a minha esposa pensando que ele era... Que ele estava doidão. Ele estava interpretando um monte de tango, assim, e cantava bem. Olha lá, tá vendo? Acho que ele estava cantando assim para alguém ouvir, né? Sempre pegar lá, passar um chapéu, essas coisas. Então, o Brasil tinha muito disso também, que ele estava lá, né? O pessoal, Eu tenho até hoje uma fita, que ele me deu, uma fita cassete, que é o clipe, né, da época, que era um desenho do Yellow Submarine, que é uma das canções famosas dos Beatles, né? Yellow Submarine, Yellow Submarine. E é um filminho de desenho animado. Desenho animado. É muito bonitinho. Você acompanhou um pouquinho os Beatles, então. Eu amo. Então, a canção, isso eu falo no texto também. O ritmo que a gente aqui no Brasil dizia, não era isso, mas a gente chamava de e. Tanto que quando eles soltam, acho que o primeiro disco de sucesso deles aqui no Brasil foi traduzido aqui, eles colocaram o título Os Reis do Iê. Sabe, tem uma capa bonita, avermelhada, xadrezada, e tem a figura deles estilizadas assim. Bom, para quem não conhecia os Beatles, né, era o que mandava no mundo, né? Gente, vocês são mais novos, por favor, ouçam Beatles e Elvis. Eles são bons. Que dois fenômenos. Dois fenômenos. E assim ia, né? Aí de repente, o Brasil parava de ouvir, aí discutia sobre futebol, só que o Brasil, ele queria... ele não admitia... opinião contrária. O Brasil era ditador nas opiniões. Que era uma vez, Carol, isso aí não está, é uma das histórias. Nós estávamos em Araraquara, viemos de um jogo, acho que foi em Novo Horizonte, do Guarani. E o Guarani perdeu lá. Aí nós paramos em Araraquara para jantar. E todo mundo assim, né? E o Guarani tinha um lateral direito, que você deve se lembrar, chamava-se Jura. Acho que seu pai chegou até a trabalhar com ele, o Jura. Ele foi campeão mundial pelo São Paulo, trabalhou com o Tele. Hoje ele está em Piracicaba. E o Brasil era encantado pelo Jura, né? Ele era encantado por alguns jogadores, mas um deles era esse Jura. Adorava o Jura. E esse dia o Jura não jogou nada, menina. Nossa Senhora, o Jura foi um desastre. Acho que o Novo Horizontino ganhou o jogo ali em cima dele. Aí, na hora da janta, nós fomos jantar, e aí surgiu o assunto de futebol, falaram sobre o jogo e tal. Aí eu estava assim, ao lado do Brasil. Aí eu falei assim,
O Jura não jogou nada, o Jura não... Como é que você diz uma coisa dessa? E o Jura não tinha jogado nada mesmo. Falei, Brasil, todo mundo viu aqui, o Jura não jogou nada. Falei, você quer saber? Não, aliás, o Jura não joga nada. Nossa. Aí ele virou, essa é opinião de amador, falou para mim. Aí eu fiquei bravo também, levantei e falei assim, pois, Brasil, a sua opinião é opinião de apaixonado. Aí, pronto, mas tudo bem, aí discutia, depois estava tudo bem, e a gente, nossa senhora... Mas o Brasa tinha uma frase muito boa, que meu pai falava muito, que ele falava assim, amigo não tem defeito. Olha, nossa, eu tenho tantas passagens com o Brasa. A gente tomava café ali no Café Regina, né? O meu programa na Educadora acabava às 7h. E ele estava, acho que, na Central. E ele também, acho que acabava mesmo horário, às vezes. E ele nem ia sempre, às vezes, lá. Ele fazia, às vezes, por telefone. Ele ficava me escrevendo, que ele escrevia no Estadão, no Jornal da Tarde. Mas, geralmente, esse horário do café, ele estava lá. Então, a gente encontrava, conversava muito, né? Tantas coisas, né? E ele gostava de jogar no cavalo, sabe? Ele era jogador de corrida de cavalo, adorava. Aí, um dia desse, acabamos de tomar café, meu carro estava na frente, ele falou assim, eu fui pegar o carro, ele foi comigo, mas aí o jockey ficava ali, ele falou, João, vamos comigo, eu vou fazer uma fezinha lá, vou jogar uma trifeta, ele falava. Vou jogar uma trifeta lá de cavalo. Aí eu falei, vamos, fui com ele. Aí ele jogou lá, não foi muito não que ele jogou. Sei lá, que hoje seria o quê? Uns R$50 e tal. Ele jogou. Aí eu olhei, Carol, eu falei assim, ô Brasil, pô, eu vou jogar também. Ele falou assim para mim, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele falou, não, você não vai jogar. Se você for jogar, você vai jogar por outros caminhos. Comigo você não vai jogar, eu não quero que você jogue. Ele falou assim, foi autoritário comigo. Né? Eu falei, mas por que, Brasil? Ele falou, porque é o pior vício do mundo. Ele falou, é o pior vício do mundo. Eu tenho esse vício, mas eu não recomendo. Você é meu amigo, ele falou para mim. Você não vai jogar. Não deixou eu jogar e nunca mais esqueci aquilo. Eu falei, caramba, né? O Brasa tinha dessa. Ele tinha essa consciência comunitária, né? Sim. Amizade, e né? De responsabilidade, né? De responsabilidade. Quer dizer, eu era mais novo, né? Eu era o quê? Uns 10 anos mais novo que o Brasa. Então, ele me tratava como eu fosse um jovem mesmo, né? Assim, né? Então, ele não, você não vai jogar, isso aí não presta. Quer dizer, falou a verdade, né? Com certeza. Até hoje eu guardo. Mas ele tinha muito disso. E as caravanas, então, eram alegres. Tinha uns que ficavam lá no fundo do ônibus jogando cacheta, jogando carta, etc. Outros ficavam, às vezes, conversando. Piada, né? Nossa Senhora, o repertório de piada era imenso, né? Se for catalogar aqui. E aí, muito bem. Numa dessas viagens, Carol, aí que vem a nossa história, nós fomos ao Rio de Janeiro cobrir um jogo do Guarani contra o Botafogo. Só que nós fomos no sábado, né? O Rio geralmente ia um dia antes. Geralmente, quando o jogo era domingo, você ia no sábado, claro. E a gente viajou, né? Saía cedo, viajamos. Aí nos hospedamos lá num hotel perto da Cinelândia. Eu não me lembro o nome do hotel, mas era ali perto da Cinelândia, Praça da Cinelândia. E aí foi todo mundo. E junto com a gente tinha um técnico de som da Rádio Educadora, chamava-se Leonildo de Souza. Mas ele era muito sacana, menino. Nossa Senhora, ele adorava fazer traquinagem, trollava, sabe? Trote, tudo isso era com ele. E ele tinha um repertório, né? Se ele cismasse de fazer um trote com você, você ia cair. Não ia ter como escapar. Você não escapava. Puxa, ele era danado, né? Porque ele já era meio veterano do rádio, né? Então ele tinha esses aprendizados. Aí nós viajamos e tal. E na equipe dele, lá da Rádio Educadora, tinha um narrador muito bom, por sinal, chamava-se Edson Acef. Ele não era campineiro, se não me engano, ele era de Ribeirão, mas ele estava trabalhando aqui. E ele era um pouco assim, um pouco voado, um pouco desatento. Essa era a vítima que o Léo ia pegar, sabe? O cara meio assim, né? Meio distraído. Meio distraído. Aí ele ficou traqueando. Só que o Léo fez o seguinte, o Léo começou a avisar os colegas, falou, eu vou fazer esse trote, papapá. Avisou a quase todo mundo. Então, todo mundo estava sabendo, mas, pô, a turma adora sacanagem, né? Muito bem, chegamos no Rio, papapá, desembarcamos, fomos para o hotel, fizemos check-in, papapá. Aí vai todo mundo para o quarto, cansado.
o programa da chegada, porque viajar, você vai mesmo só para trabalhar, assim, não dá nem vontade de você, vou fazer isso. Não, você fica no hotel. Aí o pessoal foi descansar, né? Chega lá à tarde, todo mundo foi descansar. Aí o Léo, ele ficou em outro quarto. E o que ele fez? Ele ligou para esse quarto do Edson Assef, e ele se apresentou, ele mudou a voz, né? Fez uma voz disfarçada e se apresentou como produtor da Rádio Guanabara, do Rio de Janeiro. Olha, aqui é o fulano de tal, sou produtor da rádio, produtor de esportes da Rádio do Rio de Janeiro, a Rádio Guanabara. E você me indicaram que você conhece muito, assim, tocou na vaidade, conhece muito assim as coisas do Guarani. Pai, a Rádio Guanabara pediu se você pode gravar um boletim, né, um boletim do Guarani aí de uns 5 minutos, tal, contando as informações, etc. e tal. A Rádio Guanabara, fazendo parênteses, ela foi a primeira rádio do Silvio Santos. O primeiro emprego do Silvio Santos foi na Rádio Guanabara. E ela tinha uma boa equipe de esportes também. Aí, pois não, pois não, pode deixar. Então tá, então conta aí até 5, né, no telefone. Conta até 5 e manda ver, né? Aí, 1, 2, 3, 4, 5. Pode ir. Tá? O Guarani, papapá, vai jogar assim, assado, não sei o que lá, porque a semana foi assim, tal escalação, etc. Então, enfim, deu 5 minutos, assim, sabe? Como, né, aquela entonação de locutor mesmo. E o Léo do outro lado dando risada. Né? E ele, Olha, que terrível. Ele gravando. Gravou inteirinho. E o Léo gravou mesmo no cassete, assim, para mostrar para os caras, né? Para mostrar para... Porque não tem graça nenhuma fazer a trollagem e não mostrar para ninguém, e não né? mostrar. Aí tudo bem. Aí finalizou o Edson do outro lado ali e falou assim, escuta, que horas que vai então a minha gravação, que eu quero ouvir? Eu falei, esse era o ponto, né? Ele falou assim, então, vai amanhã, meio-dia. Meio-dia você pode sintonizar. Era 106.3, um negócio assim, a sintonia AM, né, da Rádio Guanabara. Você vai ouvir a meio-dia, pontualmente. Pode ligar meio-dia, pontualmente. Tá legal. Aí o Léo pegou e espalhou. Eu falei, gente, aqui ele gravou para mim, pessoal, tudo mentira, né? Ele vai, acho que vai passar no rádio, né? Meio-dia. Vamos todo mundo estar lá para a gente escutar com ele, né? Entre aspas, né? Para trollar, para dar risada. Aí todo mundo desceu realmente, né? Ficamos ali no saguão. Aí ele desceu todo, né, imponente, assim. E ele desceu com um radião grande, sabe? Aqueles rádios de pilha assim grande. E ele pôs assim numa mesa bem alto, assim, que era para então vamos ouvir. Eu gravei, né? Ele anunciou que tinha gravado. E aí eu olhava aquela cara de sem vergonha dele assim, né, esperando. Aí, Carol, chega meio-dia. Aí, Rádio Guanabara. Atenção, meio-dia. E agora com vocês, o programa Alziro Zarur, pela Rádio Guanabara. Tinha nada de esporte. Ai, Esse Alziro Deus. Zarur é muito famoso, era radialista, ele era presidente da LBV. Fazia uma obra, né, muito famosa no Brasil inteiro, quando a gente se conhecia. Então, ele já dava muita audiência. E o locutor fala assim, com uma entonação, né, com vocês, Alziro Zarur. Quer dizer, não tinha nada de esporte. Aí os caras falam, não, mas os outros, né? Mas quem falou para você que tinha esporte? Eu acompanho a Rádio Guanabara, né? Os outros. Esse horário é Alziro Zarur, não tem nada de esporte, não vai ter. Pô, mas não é possível. Aí ele ficou com aquilo na cabeça. A turma dava risada, né? O pessoal... Já sabendo, né? O pessoal já sabendo. E demorou. Aí, depois de algum tempo, que ele foi saber que quem fez a trollagem era o Leonildo. Porque o próprio Leonildo contou, né? Depois contou. Ele queria matar o Leonildo. Eu posso imaginar. Mas o pessoal tinha essa mania. E você cai. Cai, Você porque cai. Esse pessoal, sacana, eles têm uma facilidade de mexer com as coisas do dia a dia. Então, aquilo lá seria uma situação perfeitamente normal. Normalíssima. A Guarani ia jogar contra o Botafogo, né? Todas as emissoras fazem isso, né? Exatamente. Então, ele acabou caindo, assim. Aí o pessoal... Aí, depois, passado, o pessoal encontrava ele e falou assim, ô Edson,
você não quer fazer um boletim para mim de 5 minutos sobre o Guarani? Ai, toma banho, pô, coitado. Não me enche o saco. Acho que ele deve ter sido tão zoado quanto eu quando fui num velório errado. Ah, você tem a história do Jorge, a história do velório. do Jorge Mendonça, que me mandaram para um cemitério e era em outro. Mas você foi trollagem ou foi... Não, foi sério mesmo. Ah, foi engano mesmo. Meu editor passou o lugar errado, então sem querer, lógico. Você lembrou a Rádio Camanducaia. E eu fui zoada durante 1 ano, pelo menos, dessa história. O velório não é na... Você foi nos Amarais. Eu fui, acho que no Flamboyant, se eu não me engano, e era na Saudade, era uma coisa assim. Era Cássia lá. Nas Acácias, Acácias, que é perto de Valinhos. Isso, fica na divisa de Valinhos. Era isso mesmo. Você foi nas Acácias. E na época eu tinha acabado de me mudar para Campinas, eu não sabia, não existia Waze, não existia GPS, era tudo no mapa. Ih, menina, eu não ia dar conta de chegar a tempo, não. Aí fiz o boletim com as informações do jornal e passei para a rede, lá em São Paulo. Como se estivesse no Acácia. Né? Mas o seu ainda teve jeito, né? Não entrevistei ninguém, né? Não peguei nenhum depoimento, mas qualquer coisa você passei pegava as alguém informações. lá. O Jorge era figura pública. Mas você olhava assim, mas pô, cadê o Jorge aqui? Aí eu liguei para a redação e falei, gente, eu acho que não é aqui. Como assim? Aí eu contei para minha família. Minha família foi quem mais me zoou, né? Que até hoje eles falam, ih, vai ver lá o morto errado de novo. É outro morto, não é esse. Acontece. Mas essa de gravar, você toma cuidado na hora que você voltar aí para... Você está na imprensa, mas você não está no rádio. No rádio, mas... O pessoal é chegado a fazer isso aí. Vou ficar esperta agora. Será que o Cláudio vai me trollar aqui no jornal? O Claudinho. Claudinho é perigoso, viu? O Claudinho é veterano também, deve saber de muito. Vou ficar esperta com ele. Fica um alerta aí. Tá certo. Mas é isso. Boa história, divertida. Relembramos algumas pessoas aí importantes, do Brasil, do Brasa, que é sempre da bom. Imprensa aqui. Muito bom. Obrigada, João, mais uma vez. Até a próxima. Até. Se você gostou dessa história, não esquece de encaminhar para os seus amigos. E se quiser revê-la ou conhecer as outras, é só acessar o nosso canal no YouTube ou o site do jornal, diariocampineiro.com.br. Até a próxima.